Fala pessoal, aqui quem fala é Rafael para mais um vídeo no nosso canal Notícia do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Vamos reagir aqui à ESPN, a Donos da Bola Rio, a SBT Esportes Rio, a tudo que você pode imaginar na mídia sobre o Fogão. O Botafogo vem muito forte aí após a data FIFA, deve chegar aí com toda a força para pegar o Corinthians. Depois temos o São Paulo na Libertadores. Já abriu o check-in, hein? Você que é sócio, já abriu o check-in para Botafogo e São Paulo, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Vamos lá, temos que lotar o Newton. Então, se gosta do conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui. Notícia do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. E vamos pro vídeo. Para entender projeto, o jogador, o Corinthians nessa situação. Bom, esse clube apresentou aí uma janela fortíssima também. Aí sobra, né, Mari? Cartão approximation. Só aproximou, já aprovou. É no relógio, coisa rico paga no relógio, você já viu? Já viu? Não, eu faço assim. Faz Eu e sim. Cícero Melo. Cícero Melo, Botafogo, atualiza pra gente, por favor. Pois não. Bom dia a todos os companheiros aí nos estúdios e ao Fã de Esportes. Nesse momento eu estou na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas logo mais, no final da tarde, estarei no estádio Newton Santos. Acabou de passar um torcedor de bicicleta aqui com a camisa do Botafogo, vai ficar muito feliz. Por que à tarde eu estarei lá? Não tem jogo, estamos na data FIFA, mas 2 dos 3 últimos reforços contratados pelo Botafogo serão apresentados oficialmente. Vai ter uma entrevista coletiva do Xerife, que está de volta, o zagueiro Adrielson, que estava no Lyon da França, né? Ficou lá e praticamente não atuou, foi contratado por empréstimo até o final deste ano, só jogou 4 jogos lá, total de 54 minutos, é um grande zagueiro, chegou até a seleção brasileira, está de volta ao Botafogo. O outro que vai ser apresentado, o lateral direito Vitinho, 25 anos de idade, vem do Burnley, da Inglaterra, jogou lá na última temporada 36 jogos, custando aí, foi o jogador de defesa mais caro no futebol brasileiro, 8 milhões de euros, 49 milhões e 300 mil reais. Botafogo também, no fechamento da janela internacional de transferências, anunciou o último reforço, e é um grande reforço até de seleção brasileira. O lateral esquerdo Alex Telles, 31 anos de idade, estava no Al Nassr da Arábia Saudita e rescindiu o contrato lá com o clube saudita, chegando para o Botafogo com um contrato de 2 anos e meio até o final de 2026. Também tem uma saída no Botafogo, já estava anunciado uma novela, uma rescisão de contrato do lateral direito uruguaio Damian Soares. Ele alegou problemas pessoais no início de agosto e agora acabou então rescindindo o contrato. Eu obtive a notícia que ele está indo para o Peñarol, lá do seu país, o Uruguai. Lembrando que o Botafogo só volta a jogar depois dessa data FIFA, dia 14 de setembro, no estádio Newton Santos, um confronto duelo de extremidades. O Botafogo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro com 50 pontos ganhos e vai enfrentar o Corinthians, que tem 25 pontos ganhos no Z4, na 17ª colocação. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero. Obrigado. Atualizando as informações todas do Botafogo, Mari. Daqui Valeu, a pouco Cícero. no Sport Center, a duas gente fala apresentações, mais. Mari. O Botafogo também não poupou, tá, nessa janela de transferências e para isso o Pedro Henrique Torres chega ao vivo, porque tem mais gente chegando também no Alvinegro, certo, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, um abraço para o Bruno, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. O Botafogo não poupa despesas, né? Dá para dizer bem assim, nessa janela, assim, o bicho papão mesmo do futebol brasileiro em termos de contratações se transformou assim e o torcedor ficou orgulhoso, dá aquele sorriso bem largo, porque cada vez mais abre uma frestinha, chega alguém, não dá nem tempo de respirar um pouco, porque chega alguém. Alex Telles estava no mundo árabe lá pelo Al Nassr, então vai ser a nova contratação, acabou rescindindo o contrato por lá e chega para fechar essa janela aí com 8 contratações parrudíssimas, mais de 200 milhões de reais de investimentos do Botafogo nesse pacote inteiro. Já são 2 contratações que são muito utilizadas pelo Arthur Jorge, o Igor Jesus nem se fala, o autor de 2 gols na vitória importantíssima do fim de semana contra o Fortaleza. Você tem também o Almada, que chega com grande destaque depois da participação dos Jogos Olímpicos pela Argentina, uma peça importante ali do meio de campo. Então são vários jogadores que chegam por aí, tem que passar uma listinha. Alex Telles, Adrielson, que volta do Lyon, Almada, Alan, Igor Jesus, El Arruch, Matheus Martins, que vem sendo muito importante, e o Vitinho,
que sequer estreou ainda, o lateral direito que veio do Burnley da Inglaterra. Então, são peças muito importantes para o líder do Campeonato Brasileiro e também que está nas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. O Botafogo cada vez mais forte e provando, gente, esse ano não tem brincadeira não. É um elenco muito farto para o Arthur Jorge poder brincar com as suas peças, entre aspas, e aí poder fazer frente, e está mostrando que sabe brincar muito bem o treinador português, está mais recebendo esses novos reforços pela frente. Perfeito, Pedro. Obrigada pelas atualizações aí do lado do Botafogo. E a gente já pega essa lista também que o Pedro já começou a trazer pra gente dos reforços do Botafogo nessa janela. Então agora com o Adrielson voltando, né, o zagueiro de 26 anos. Teve também o Vitinho, o Alex Telles, que também entrou nessa cota aí de última hora, né, na lateral também com 31 anos, aí mais experiente, né? Assim como o Alan também, que é mais experiente, mas vai mesclando, né? O El Aroche com 20 anos, o Thiago Almada com 23, o Matheus Martins com 21, o Igor Jesus com 23. É muito novo também. Né? Então mescla, claro que a gente vai falar das cifras, sim, mas nesse momento também várias posições, então peças para mais de um setor, que mesclam jogadores jovens, com potencial de venda, com potencial de revenda e com jogadores mais experientes também para dar essa sustentação para o Botafogo. Uma baita de uma janela. Uma baita de uma janela. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É verdade, Prazer a gente estar deu com oi. vocês. É que a gente já se encontrou várias vezes aqui. Sim. Então, um baita de uma janela, um time que já é forte, o time é líder do campeonato, né? Na temporada passada, na 25ª rodada, o Botafogo tinha 52 pontos. Na 25ª rodada, agora, ele tem 50. Só que ele me parece muito mais confiável agora do que foi na temporada passada. E para não perder de novo, como perdeu na temporada anterior, a janela é linda. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente... Tudo a gente vai ter que esperar no campo, né? Porque tudo é encaixe. Mas o Botafogo obedece a uma ideia. É um time normalmente forte fisicamente. É um time normalmente que consegue aguentar o tranco, até porque tem muito jogo pela frente, né? O Botafogo também está disputando a Libertadores e é um time que é candidato. Acabou de eliminar o Palmeiras, né? Eu tenho alguns destaques. O El Aroche, esse jogador, base do Lyon, ele teve problemas na temporada passada. Muitas contusões e isso acabou tirando um pouquinho a cabeça dele do dia a dia do campo e bola. Mas é um jogador de base da seleção da França desde sempre. Jogando na seleção francesa. Sabe aquela seleção francesa? Aquela Já ouvi falar. Taça, aquelas coisas e tal. Então, ele fez base da seleção da França. Eu acho que é um jogador importante e é um meio atacante. Baixinho, rapidinho e tal. Alex Telles, um jogador de Copa do Mundo. Não precisa procurar... Experiente, mas inteiro, né, Mar? 31 anos, idade ótima e inteiro. E jogou na temporada passada, né? Jogou. Eu sei que num nível de competição um pouco diferente, né? Porque estava jogando no futebol árabe. Não dá nem para decorar aquela lista toda. Não, e aí você tem, por exemplo, o que é mapear o mercado e, assim, já tem um efeito imediato. O Igor Jesus, né? Nossa. Porque esse é novo. Ele é impressionante. Era jogador ali em final de contrato e o cara já chegou eliminando o Palmeiras, fazendo gol no Botafogo, no Flamengo e dando a liderança na partida contra o Fortaleza. Não, impressionante. Assim, eu lembro um dos primeiros jogos em que ele entra para substituir o Tiquinho mesmo, assim, o primeiro de titular, assim, mais ou menos, né? E aí parece que seria uma coisa muito parecida com o que o Tiquinho faz ali. Tem uma bola que ele recebe, sustenta muito bem no pivô. Parecia que ele teria esse papel, apenas esse papel importante de sair da área, arrastar essa marcação e firmar muito bem no pivô. Mas assim, não, né? Ele cobre uma área impressionante, ele se apresenta muito para a partida. Eu acho que o que mais me impressiona nesse Botafogo é, primeiro, a assimilação muito rápida de ideia de jogo. Assim, muito rápida, né? Porque assim... entendimento entre eles. Sim. Porque, assim, é normal de um início de trabalho, porque são tantos nomes que pode até, né, ser ali considerado um início de trabalho, né, para eles, assim. Você ter a falta de entrosamento, você ter o excesso de vontade, o erro por tomada de decisão, e não é que o Botafogo não erra, vai errar. Mas me chama muita atenção a assimilação e entrosamento desses jogadores, porque, assim, o Arthur, ele tem uma ideia de jogo. Todo mundo já sabe como o Botafogo vai jogar. O Botafogo, ele vai te convidar para a partida, ele vai te forçar a sair para o jogo, ele vai fazer uma série de coisas.
mas ele roda o elenco, os jogadores chegam e eles se encaixam exatamente nessa ideia de jogo. Então é conversa, Mari, de melhor elenco? Sim. Ele pegou esse posto para ele com essa janela? Uma janela muito forte, Bruno, assim, acho que chama muita atenção nomes como o Telles, enfim, trazer de volta o Adrielson, que... A comparação é com o Flamengo, assim, que a gente faz? Que quando a gente não responde sim de cara é por causa do Flamengo. Acho que é por causa do Flamengo, sim. Porque se a gente for falar de trabalho, talvez, o que tá dando mais liga mesmo, assim, pode ser o do Arthur, né? Que mantém esse Botafogo num altíssimo nível de competitividade e na liderança do campeonato. Mas antes da janela já tinha feito um bom mercado. Já. Então, assim, Luiz Henrique, 23 anos também, jovem jogador, né? A gente fala de vários, Savarino, enfim, muitos jogadores. Então, acho que agora ele subiu muito o patamar e, com isso, ele se coloca ali numa condição também de cobrança, né? Ele leva muito o nível dele, a régua do que ele pode oferecer e, com isso, as cobranças acontecerão. E isso muda também o tom da nossa avaliação, digo a nossa avaliação do público externo, tá? Porque, querendo ou não, sempre a gente coloca aqui muito o contexto. O Botafogo, que veio de anos terríveis também, tendo que lutar na Série B, voltaram o primeiro ano de SAF, uma adaptação, um campeonato brasileiro que escapa, um trauma, etc, etc. A gente sempre falou com muito cuidado do Botafogo, porque merecia muito cuidado de toda a situação. Agora, não é que não vai ter esse cuidado, não é que a gente vai partir para uma falta de noção, agressividade na análise, não é isso. Mas esse Botafogo agora, ele é um Botafogo parrudo. Sim. É um Botafogo que você tem que olhar para o Botafogo aqui e não a... Claro que tem um período de adaptação dos reforços, tem tudo isso, mas já é um Botafogo que você pode cobrar falando um pouco mais grosso também, não pode? E por isso, para mim, o Botafogo é diferente naquele recorte que a gente costuma fazer aqui, né, de 10 anos para trás, é diferente do Cruzeiro 10 anos. Do Cruzeiro de 14, porque depois, de 13 a 14, mas pegando 10 anos, porque depois o Cruzeiro se viu envolvido em muitos problemas administrativos, financeiros. É diferente do Corinthians de 15 a 17, ali 15 era um trabalho muito forte e que em 16 aquele elenco quase todo foi para a China, quase todo não, né? Mas boa parte dos jogadores não tinham nem contrato por mais tempo, saíram e tal. E em 17 ali era um trabalho muito autoral do Carille, muito. Ninguém esperava um Corinthians campeão, o Corinthians foi campeão. É diferente do Atlético Paranaense, que ficou buscando ali durante alguns tempos Copa do Brasil e finalista de Libertadores. É diferente do Galo, do Atlético Mineiro, também campeão em 21, de 2 competições importantes, porque esses trabalhos, eles... Bom, eu falei de 21, pronto. Eles não tiveram sequência por muito tempo. Qual a informação que vocês têm que eu não tenho, que o Botafogo agora fechou a torneira? Não, agora acabou. O elenco está pronto. Eu não tenho essa informação. Eu acho que o Botafogo vai continuar. Mas então, para mim, ele é o grande parceiro de Palmeiras e Flamengo como os que vão... Olha, sigam-me, os outros. Mas ele pode e deve ser cobrado igualmente? Porque, por exemplo, ontem a gente citou aqui que o Flamengo ainda está vivo nas competições. O que o rubro-negro fala? Isso é obrigação. O Palmeiras teve um GC famoso que era só... Você lembra, Mari? Só Libertadores é suficiente? Só. No caso do Botafogo, a cobrança vai ser igual? Então, eu acho que para que a cobrança seja mais ou menos do mesmo nível, tem que dar o primeiro carimbo, né? Acho que não por agora. Sim. Não, para esse ano não tem essa obrigação? Mesmo com tudo isso investido? Pra mim, sim. Não obrigação, mas eu acho que assim, se não ganhar vai ser frustrante. E aí você pode falar assim, esse trabalho, São 2 anos seguidos. Você vai fazer uma reavaliação também. Opa, só isso aqui não está funcionando. Então, mas a avaliação de agora, para mim, esse é o caminho certo. Ah, sim. Pode ser até que não seja campeão, mas continua, diria alguém, né? Tem que manter isso aí, porque vai bater. É mais uma hora vai frustrante ser. o Flamengo ou o Botafogo não ganhar um título esse ano? Eu acho o Botafogo. Boa pergunta. Na temporada passada, eu também fico na dúvida. Na temporada passada, a gente debateu muito também sobre o Botafogo ter perdido o fôlego. E qual teria sido o planejamento do início do ano passado? Era ganhar Campeonato Brasileiro? Porque ele não montou um elenco ano passado para ganhar Campeonato Brasileiro. É verdade. Não montou. Então, assim, agora ele monta elenco para conquistar título. Isso é um fato, é um recado. Sim. Ele vem fortíssimo
para incomodar, para conquistar título. Ele dá um recado também, eu acho que para o Flamengo, no sentido de que, ó, mercado por mercado, eu vou entrar forte também. Né? Então, assim, Até mais, que outro talvez, clube né? poderia contratar um De La Cruz à vista, vamos supor. O Botafogo agora ele começa a dar recados de que se esse jogador me interessa, eu tenho dinheiro e eu vou buscar. Então, eu não sei responder a frustração maior se é pro lado do Flamengo e Botafogo nessa temporada. Mas que as mudanças, elas acontecem pegando o que deixou de lição na temporada passada. Eu falei Botafogo porque eu acho que o Flamengo ele já entrou numa espiral dessa de ele já ganhou, ele já perdeu, o elenco renova, Mas com o volta. Tite ele puxa essa ele já vem essa do ano figura passado sem ganhar Mas também, eu acho que né? o ponto não é que não é frustrante pro Flamengo, entendeu? Entendo. Existirá a frustração do Flamengo. Mas eu acho que a do Botafogo tá aquela coisa de assim, eu ainda não sei o que é isso. E eu estou tentando chegar nisso. O Flamengo parece que, como ele já tem essa cultura de ganhar... Dá mais barulho no Flamengo, Mari. Dá mais barulho. Vai dar mais barulho. Eu acho que... Se os dois terminarem sem título, o Tite não vai continuar no Flamengo? Mas eu acho que isso tem mais a ver com a Jorge, eu acho cultura que vai. do clube. ser. Recente, antiga, obviamente, mas assim, desse recorte mais recente, da cobrança da expectativa, Aham. de como ele acostumou a torcida, de um que está tentando acostumar a sua torcida, entendeu? Aí acho que é o que o Marra falou desse primeiro Carimbo, carimbo, né? Mas assim, a gente precisa conversar também, porque, por exemplo, o mercado do Botafogo, ele gasta 100 milhões a mais agora do que ele gastou no início do ano. Ele gastou 237 milhões nessa janela. Só que são 3 jogadores só. Porque a maioria vem nesse rolê, né, de vir ou do Lyon ou de jogadores que... Terminaram o contrato. Alex... Extra Friends. Terminaram o Isso, contrato. Igor. Ele gasta com o Matheus Martins, ele gasta muito com o Almada Vitinho. e ele gasta com o Vitinho. 3 jogadores que ele botou grana. Esqueci De de falar do resto, é Vitinho, esse... muito bom jogador também. Muito bom jogador. É essa lógica do mercado de aproveitar jogadores que vieram de graça. Mas mesmo assim ele gasta mais do que a receita dele do ano passado. Aí e a aí gente essa abre vai outra ser uma conversa. outra discussão. Daí né? é tudo muito novo, né? Certamente É tudo muito novo. vai mas gerar discussão aí nas Mas os próximas outros fizeram durante muitos anos. semanas. Exato, exato. Também passa até essa expectativa e exigência em cima do time do Botafogo, aquela obrigação de ganhar título. Como é que essas contratações todas estão sendo vistas, então, pelo torcedor do Glorioso, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço novamente aí para todos. Pois é, exatamente. O torcedor do Botafogo, primeiro, é que ele enche o peito de orgulho, né? É uma vitória, não deixa de ser. Ser o bicho papão do mercado, enfim, superar o Flamengo como esse status assim de grande negociador do mercado, contratações milionárias, ser o grande bicho papão mesmo, sendo repetitivo aqui, do mercado de transferências. É um orgulho, dá para ver, é muito latente isso. O Botafogo está contratando, está com dinheiro, está com aquele cartão black lá, passa à vontade do John Textor. Então isso enche o peito de orgulho. Mas claro que isso acompanha as responsabilidades. O time é líder do Campeonato Brasileiro, está nas quartas de final da Libertadores e vai indo bem. Mas tem que vir conquistas no fim da temporada, óbvio que vai ser cobrado por isso. Se o time começar a ratear, aí a cobrança vai aumentar nesse sentido. Mas são várias e várias opções agora para o Arthur Jorge, né? Você tem o Alex Telles chegando, o Cuiabano lesionou. Tá chegando o Alex Telles aí, né? O Cuiabano pode ficar um mês fora, mas tá chegando o Alex Telles, então não vai ter muito problema. Um jogador que estava na Copa do Mundo, com a seleção brasileira, defendeu experiência internacional. Você tem o Almada muito bem, uma promessa ainda argentina, mas que esteve lá nos Jogos Olímpicos. O Igor Jesus já chegou barbarizando, fazendo muitos gols. O Tiquinho está como opção, muitas vezes, no banco de reservas. Então é um grupo muito forte. O torcedor está nesse primeiro momento, dá para a gente notar, com muito orgulho. Vê com alguma constância camisas do Botafogo pelas ruas. Resgatou demais esse orgulho que vai além dos resultados e da performance esportiva. É um orgulho de dizer que, olha, eu estou superando os rivais, especialmente o Flamengo, também no campo das finanças aí. E estou contratando, estou superando o Flamengo, algo que já tinha sido feito no início do ano com a contratação, por exemplo, do Luiz Henrique. Valeu, Pedro. Porque é hora de falar um pouco sobre a janela. Vamos começar com essa notícia, é importante, né? Que bom, a gente consegue ver times brasileiros contratando jogadores
que ainda tem potencial para jogar na Europa, teria um mercado em outros clubes europeus. No caso do Alex Telles não está na Europa, né? Ele estava no futebol da Arábia Saudita, mas é uma grande contratação. Reputo como uma ótima contratação do Botafogo, jogador que esteve na última Copa do Mundo. Dos 4 últimos laterais esquerdos das últimas 2 Copas, 3 estão no Rio de Janeiro. Marcelo, Alexandre e Alex Telles. Só o Felipe Luiz que não está mais, que virou técnico, né? Sabe qual é a minha curiosidade? O Marcelo não, porque já passou da idade. Entre Alex Telles e Alexandro, qual deles será pedido primeiro por vocês da imprensa na seleção brasileira? Essa é a discussão. Qual deles será pedido primeiro na seleção brasileira por vocês da imprensa? Porque vamos ver novamente de perto esses jogadores, toda quarta, todo domingo. E aí, quando começarem a jogar bem, e eu acho que os dois vão jogar muito bem por aqui, certamente vai ter. Probabilidade maior. Olha, mas não é, o Alexandre não joga mais do que o Arana? O Alexandre não joga mais do que o Wendel? Não é possível o Alex Telles não ser convocado com tudo que ele está jogando. Ou vocês têm dúvida que vai acontecer? Não, esse fenômeno já é parte do futebol brasileiro, né? Quando a seleção está numa crise de resultados, eventualmente crise de atuações. E os jogadores que se destacam aqui, naturalmente você tem o clamor por eles e sempre... Eu não Mas quando jogavam lá não serviam, não é isso? Eu não gosto de fixar a regra, de dizer quem joga aqui não pode ir para a seleção. Não é essa a questão. É compreender a posição do treinador da seleção brasileira. Ele tem que medir 2 ou 3 jogadores e ele precisa levar em conta que o ambiente competitivo de um é diferente do ambiente competitivo de outro. Sobre a sua pergunta em específico, a tendência natural maior hoje é que o Alex Telles talvez faça uma boa impressão mais rapidamente, porque vem jogando e talvez tenha a condição mais rapidamente de entrar em campo. O Alexandre tem um período maior de inatividade. Né? Isso, talvez precise um pouco mais de tempo para começar a jogar pelo Flamengo. Como é que você imagina, vou dizer aqui, nesse princípio de contratação do Alex Telles e com todo mundo à disposição, se tivessem os 3 laterais que o Botafogo tem hoje, que o Botafogo tem 3 laterais de ótimo nível, né? Se a gente pensar que 4 vai com o Hugo ali, mas acho que o Hugo está atrás nessa relação. Mas se a gente contar entre Marçal, Cuiabano e Alex Telles, vamos dizer que estejam todos em boa forma física, numa condição, não é o ideal agora do Cuiabano, que está machucado. O Marçal, sim, esse já se recuperou. Quem seria o titular para você, Eric, se o Botafogo já tivesse o confronto pela Libertadores com o São Paulo agora? Quem jogaria para você? Eu já antecipo que, para esse momento, acho que está difícil de tirar o Cuiabano do time. Mas um jogador do tamanho do Alex Telles chega para jogar, né, cara? Difícil você trazer um jogador desse e colocá-lo no banco. Pode ser que o primeiro jogo ele fique no banco de reservas. Vai por causa da lesão, então talvez isso facilite o caminho. Já facilite a entrada dele, como eu acho que vai facilitar a entrada do Alexandre também. O jogo que o Alexandre poderá estrear, o Ayrton Lucas está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, essas coincidências acabam acontecendo. Mas, especificamente no caso do Botafogo, quando você traz um jogador de seleção brasileira, de Manchester United, de Futebol Clube do Porto, um jogador com o nome que o Alex Telles tem, ele chega para jogar. Pode ser que aí, depois do 3º jogo, a gente fale, o Cuiabano acho que merece voltar. A gente, ou o Arthur Jorge, que eu quero dizer, né? Mas eu acho que esse cara chega para jogar, não tem jeito. E você, Mansur, como é que você imagina o Alex Telles já chegando para vestir a camisa? Ou às vezes vai ter que esperar um pouquinho, porque quem tá também tá bem? Eu acho que assim, se você tivesse uma situação normal do Cuiabano sem estar com problema de lesão, com problema físico, jogando, eventualmente alguns treinadores, até por uma questão de gestão de grupo, esperam acontecer alguma oportunidade, um cartão, poupado um problema jogo, de uma questão física, para fazer essa introdução não parecer uma carteirada, entendeu? E até porque ele não tá, tem uma diferença, né? Ele não está vindo para um time suprir uma urgência de um time que não funciona, que está precisando se reforçar. Não, ele entra numa engrenagem que está absolutamente funcionando, né? Então, o melhor time do Brasil no momento em termos de desempenho com alguma consistência. Em tese não haveria pressa. O que a gente vai precisar saber é o próximo jogo do Botafogo já tem o Cuiabano? Se não tiver, eventualmente possivelmente ele entre e aí se cria já uma situação em que ele assuma a posição. Agora, eu acho que ele é um jogador de um nível hoje, até pela carreira dele, por tudo que construiu, um degrau acima do Cuiabano, que vem fazendo um ótimo campeonato. E o Botafogo é líder do campeonato com o Cuiabano jogando muito bem. Muita ajuda do Cuiabano. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, porque o Espião Estatístico montou um ranking aí, né, com os times que mais gastaram
nessa janela de transferências do futebol brasileiro e que bom para nós, os times gastaram bastante. A gente vai colocar aí uma ilustração para vocês com o ranking aí dos gastões para o bem, né, dessa janela do futebol brasileiro. Olha só, entre os times da Série A, quem mais gastou em contratações nessa segunda janela foi o Botafogo, né, com 8 reforços. Veja que número expressivo e o nível dos reforços que o Botafogo conseguiu trazer. 8 reforços, gastou mais de 200 milhões de reais, 233 milhões de reais, o quanto o Botafogo gastou com esses 8 jogadores. O Cruzeiro, com 7 contratações, gastou 176 milhões. O Flamengo, com 4 contratações, né, mas contratações caras também, 137 milhões de reais. O Palmeiras, com 3 nomes, fez 102, né, dispensou 102 milhões de reais. O Bahia, 2 jogadores e 68 milhões. O Grêmio, com 6 jogadores, gastou 53 milhões. O Galo também gastou 53 milhões, mas com 5 jogadores. O Inter gastou 51 com 5 jogadores. Fluminense, 48 milhões com 7. E o Corinthians também com 7 jogadores, só que gastou bem menos, né? 36 milhões de reais. Na segunda janela, olha só, a segunda página, o Bragantino trouxe 4 jogadores por 24 milhões. O Vasco trouxe 6 por 20 milhões de reais. O São Paulo também trouxe 6, gastando bem menos, né? 12 milhões de reais. O Fortaleza trouxe 2 jogadores e gastou 8 milhões. Atlético Paranaense, Goianiense, Criciúma, Cuiabá, Juventude e Vitória trouxeram jogadores também, mas não precisaram despender de valores assim para trazer jogadores, tirar de outros clubes, pagar multa rescisória e tudo mais, né? Apenas com salários e luvas. Diniz, nessa lista que você mostrou ali, se a gente puder deixar lá na tela, vale ressaltar que tanto o Botafogo quanto o Flamengo gastaram muito, mas essa grana toda ela não está distribuída por todos esses reforços, curiosamente, né? Porque alguns vieram sem você precisar gastar dinheiro. O caso do Alex Telles e do Alexandre, por exemplo. Sim. Eram jogadores que estavam livres no mercado. Então, o que mostra que alguns desses jogadores contratados custaram muito mesmo. Temos de direito econômico. Casos do Almada e do Alcaraz, por exemplo. O Almada sozinho foram 120 milhões de reais. O Almada exemplo, também. Já é mais dinheiro do que o Palmeiras, por exemplo. Do Palmeiras para baixo, o Alcaraz também. É mais do que todo mundo gastou na janela. Os 2 argentinos custaram muita grana para Botafogo e para Flamengo. Isso mostra uma nova realidade aqui do futebol brasileiro. Você conseguir trazer jogadores jovens ainda, por valores absolutamente impensáveis há algum tempo atrás. Quando que você imaginou que 2 clubes cariocas chegariam no mercado e trariam jogadores de 20 milhões de dólares assim, e jogadores ainda com potencial de venda? Porque se eles forem muito bem aqui, o Flamengo pode vender o Alcaraz e o Botafogo pode vender o Almada, não necessariamente para os clubes do grupo, pode vender para um outro time europeu. Então, é uma nova realidade, é uma nova ordem que a gente vive aqui no futebol brasileiro. Você pensar no nível de alguns jogadores, pode usar o Alcaraz, o Alexandre, o Alex Telles, o Felipe Anderson, o Almada como exemplos, mesmo os que já estão numa idade um pouco mais avançada da carreira, há um tempo atrás, vou botar 10 anos atrás, esses jogadores buscariam mercados alternativos antes do mercado brasileiro. Claro. Isso é uma demonstração de vigor. Você sabe que do mercado brasileiro. Né, Mansur, Felipe Anderson recusou uma tentativa da Juventus. Isso. E optou por vir para o Palmeiras. Então, estamos falando, não é de mercado periférico, não. É o maior clube da Itália. E a gente parou de ouvir, por exemplo, o Brasil perdendo jogadores para o Shakhtar Donetsk, no mundo por exemplo, real. Que era um time que vinha aqui no Brasil e passava o rodo. Esse é um dos mercados alternativos, o mercado ucraniano. O Fluminense recusou vender o Arias para o Galatasaray agora. E sempre lembrando que esses números, os números são maiores do que esses. Porque mesmo os jogadores que vêm, especialmente os jogadores que vêm em tese livre, eles são donos em tese da transferência do contrato deles, né? Claro. E você dilui ao longo do salário valores juntos. Grana investida em direitos econômicos. Isso. Então o gasto é ainda maior sem contar salários que não são baixos. Desculpa, Mansur, eu achei que você tinha terminado. Não. Só um Qual é a problemática? A problemática. Assim, não é até difícil a gente, por vezes, colocar algumas questões que parecem um problema se a gente apresentar uma solução. Mas eu acho que é uma situação difícil para a gente pensar, que o Brasil, em tese, poderia pensar sobre essa questão de janela. O Brasil optou por ter um calendário de futebol que segue o ano, calendário, né? Ao contrário do que na Europa. Desde sempre, né? Não é que optou, né? Desde sempre é o nosso calendário. Opta por continuar assim, né? E, na verdade, haveria alguns efeitos importantes colaterais de mudar para o calendário europeu, né?
Desde questão climática, questão cultural, de se jogar no início do ano, meio carnaval, uma série de questões. Questões climáticas especialmente, e o calendário da Conmebol. Isso. Porque você sairia de férias e voltaria no mata-mata da Libertadores, que seria um outro grande problema. Então, isso aqui não é uma defesa da inversão do calendário. Só que, como ele está hoje, o que acontece? É importante dar aos clubes brasileiros uma janela de registro que, pelo menos, exceda em 1, 2 dias, como está acontecendo agora, a janela das principais ligas europeias. Porque, como a gente é um país exportador... Vai ter tempo de repor, né? A gente precisa dar o mínimo de tempo de reposição. Só que qual é o efeito colateral disso? Primeiro, a possibilidade... os clubes estão se passando por processos importantes de transformação com quase 70% do Campeonato Brasileiro jogado. Você tem, primeiro, a possibilidade de perda de jogador importante na 24ª para a 25ª rodada. Isso te dá muito pouca margem de manobra. Segundo, você tem chegadas em regime de urgência, por vezes, para corrigir problemas de jogadores que vão jogar 3 meses de Campeonato Brasileiro. É que, por vezes, a gente olha para o alto da pirâmide... 3 meses de Campeonato Brasileiro e, às vezes, 4 partidas de Libertadores, ou 2 só, mas aí é que tá. Isso é quando a gente está olhando para... Quando a gente olha para o alto da pirâmide, a gente ainda vai lidar com uma realidade de clubes com poder econômico que vão pegar esses 3 meses, mas esses jogadores vão permanecer como parte do poder. Agora, se você olhar para a metade de baixo, você tem, no desespero, times sendo remontados para tentar permanecer a todo custo. Isso é E um outro detalhe, né, Mansur? Esses times de baixo, por exemplo, eles não sabem que orçamento terão para a próxima temporada. Então eles estão fazendo contratos de 3 meses de fato. O Atlético Goianiense, por exemplo, que trouxe 8 jogadores, só um deles tem contrato até o fim de 2025. 2 têm uma opção de renovação. E tem 2 que vão até o meio de 2025, que você não pega, na realidade, de uma competição importante no Brasil. O Criciúma também, que trouxe vários jogadores, também trouxe muitos jogadores que vão ficar só de julho a dezembro, praticamente. Isso é um pouco, assim, isso é o oposto há pouco prêmio no Brasil pelo planejamento. Porque, além de tudo, a gente tem uma peculiaridade. A nossa janela, ela não dura apenas as janelas convencionais que se praticam no ano todo. A gente criou uma janela pós-estaduais para poder inscrever jogador que fique desempregado de clube menor após o fim dos estaduais por causa dessa nossa peculiaridade. E a gente agora tem a possibilidade de inscrição no Campeonato Brasileiro que tem mais 3 semanas. Então a gente tem mais... Para aqueles jogadores que estão desempregados, né? Isso, eles não podem vir de outros o contrato clubes, antes do fim, que ficaram sem contrato. Que é a notícia que a gente publicou no nosso site agora do Memphis Depay. Isso, do Corinthians. Daqui a pouco traremos detalhes. No final das contas, a gente tem algo próximo de 22 semanas de registro no Brasil. É muita coisa. Então os times estão em permanente transformação. Às vezes há pouco prêmio para o planejamento bem feito de início de ano e há muita correção de rota na urgência. É verdade. O lado bom, você gostou de ver o problema. Eu gosto de ver o lado bom. Eu achei que tinha coisa pior. Achei bom. Tô metido, Smigo. Foi o tempo que eu só tinha R$33 na conta. Você viveu esse momento comigo. Agora eu e o John. Aqui, o Botafogo anunciou a contratação do Alex Telles e o jogador já fez até vídeo comemorando esse acerto. Cadê? Sou mais um escolhido. Tô fechado com o Glorioso. Vamos construir grandes coisas juntos. Um abraço à torcida alvinegra e ao John pela confiança. Simbora. Olha, eu fiquei animada. Agora, vamos lembrar aí a janela do Bota? Almada, Igor Jesus, Adrielson, o Alan, aquele Mohamed. Mohamed, eu esqueci como é o nome dele? É um nome. Ele é o Arouch. Arouch. E isso, né? Adrielson falei, Alex Telles falei. Matheus e o Martins. Vitinho. Matheus Martins. É muita gente. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ganância. Olha como é que é a minha ganância, Lê pra ter, ganância. Agora, é até difícil, o Pedrosa, escolher, Vene, o melhor desses nomes que eu falei. O Botafogo veio firme demais nessa janela. O Alex veio num respiro aí de um cuiabano anunciando uma lesão um pouco, assim, vamos dizer, delicada demais. Daí veio logo o Alex Telles. Fernandinha, são vários jogadores de alto nível, a verdade é essa. Mas a gente pode eleger aqui o que deu certo até o momento. Na minha opinião, o Igor Jesus. Tem sido um jogador extremamente importante.
colocou o Tiquinho Soares no banco de reservas, não é por menos, está fazendo vários jogos bons, e não só em números, repara só, além de gols, ele consegue promover jogadas dentro de campo, consegue fazer um paredão ali, segurar a bola, um pivô, então tem sido um jogador extremamente importante, mas o Alex Telles me chama muita atenção, foi uma contratação absurda do Botafogo, um jogador que ficou livre, o Botafogo foi lá, deu bote, conseguiu a contratação, um jogador jovem de 31 anos, não é uma contratação apenas para agora, é já pensando no futuro, tanto é que o contrato dele é longo, 2 anos e meio. Então, de fato, foi uma janela impressionante do Botafogo, mas o que deu mais certo até o momento, inclusive no futebol brasileiro, o Igor Jesus com certeza está no top 3 ali. Bota aí Thiago Silva, Igor Jesus e mais um ou outro aí que tem dado certo nessa janela. O Igor Jesus já aconteceu, Pedrosa. O Alex Telles foi surpreendente. É grande demais, mas foi surpreendente. O Thiago Almada é gigante também, como o Alex Telles, mas o Thiago, ele foi um namoro que aí do nada aconteceu. Então, o torcedor meio que esperava. Esse aqui foi uma surpresa ótima, muito boa, né? Mas foi uma surpresa ótima que não me surpreende no sentido do John Textor ser muito assertivo no que ele faz. Ele não deixa lacunas no elenco do Botafogo. Isso é extremamente importante para um Botafogo que está disputando os 2 títulos e é favorito nos 2 títulos que está disputando, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Perdeu o Júnior Santos, veio o Matheus Martins. Perdeu o Eduardo, veio o Thiago Almada. Se perder um volante, tem o Alan ali para fazer a função. Então, acho que a assertividade do John Textor, de todo o departamento de scout do Botafogo, é algo que me chama a atenção mais até do que os nomes contratados. É o fato deles terem senso de urgência. E dentro do futebol, você ter uma diretoria com senso de urgência, sabendo das necessidades que tem o time e tem o treinador, isso é crucial para a disputa, como é o Campeonato Brasileiro tão disputado em 2024. Inclusive, Pedrosa, a gente fala de um Botafogo, por exemplo, o Júnior Santos está fora há um tempão, só que a gente nem está falando da ausência dele. A gente não está sentindo falta dele. O Jefinho, ontem eu lembrei do Jefinho, cara, o Jefinho também está fora, que é um baita jogador pro setor ofensivo. O Rafael, lateral. O Tiquinho Soares no banco. O Tiquinho Soares no banco, pra mim, é emblemático. A performance do Igor Jesus mostra, o Tiquinho Soares ficar no banco, pra mim é emblemático. Mostra como esse jogador tem dado certo. E, de fato, o Pedrosa falou muito bem, assim, o John Textor ele não deixa lacuna. Ele percebeu que o Cuiabano ia ficar um longo período fora, o que ele fez? Opa, tem o Alex Telles dando sopa aqui, vou pegar. E pegou um baita jogador. Falar em dando sopa, Smigo, aquele menino, o Luan, ele agora tá no mercado, né? Ele passou por vários clubes, inclusive o Grêmio, e agora ele tá sem clube, um jogador com muita qualidade, Pedrosa. Meia? É o Luan. O Luan que foi rei da América. Vitória. Do Corinthians? Do Grêmio, Corinthians, Vitória. Se nem o Renato Gaúcho deu jeito nesse menino, gente. Pelo amor de Deus. Eu espero que passe longe da Gávea, tá? Com todo respeito. Não, tem que pegar esses novinhos aí, que agora a galera tá pegando na Argentina, Gonzalo Plata, eu acho que vai surpreender pra vocês. Eu gosto de quem? Do Flamengo, né? Jogador extremamente qualificado, habilidoso, vai pra cima, tem uma característica parecida com a do Michael, inclusive, de ir pra cima, de mudar o jogo. Acho que foi uma boa contratação do Flamengo. Bom, pessoal, é isso. O Botafogo deve apresentar hoje oficialmente o Adrielson, o Vitinho. Alex Telles, não sei se hoje ainda, mas nos próximos dias está chegando para se apresentar ao Botafogo. O Botafogo ganhou folga, os jogadores ganharam folga. Mas nossa, folga agora, tem que focar, treinar bastante para conseguir ganhar o... Gente, olha só. Assim como todo trabalhador, pela CLT, e temos que lembrar que uma parte do valor que os jogadores ganham é pela CLT, e uma maior parte é por dia de imagem, mas por ter vínculo trabalhista, esses jogadores têm que ter folgas, né? Um limite mínimo aí de folgas por ano. E como a gente sabe que jogador de futebol, quando não está jogando, está treinando, quando não treina, está viajando, então quase não tem tempo de folga ali, normalmente. Raramente tem tempo de folga. Então, acumula muita folga aí sem usar. Então, quando vem uma janela grande assim de intervalo de jogos, o Botafogo e outros clubes têm que usar para ir diminuindo esse acumulado de tantas folgas não dadas aos jogadores. É justo, não é? Precisa, não precisa? A questão não é essa. É que pela lei precisa. Então, o Botafogo vai ter aí 6 dias, eu acho, contabilizando desde ontem, de folga para os jogadores. Voltam a treinar domingo ou segunda-feira, se não me engano, para se preparar para o jogo contra o Corinthians, dia 14 de setembro. E depois, na semana seguinte, dia 18 de setembro, meu aniversário, estarei lá no jogo, no estádio. Devo gravar conteúdo com a torcida lá no meio ali no pré-jogo ali, fazer um conteúdo, umas gravações, umas entrevistas, falar com o povão, mas isso aí é para outro vídeo e vamos, se Deus quiser, ganhar os 2 jogos para manter a liderança, secar o Fortaleza no dia 11, se não me engano, contra o Inter, para eles não passarem a gente,
ganhando do Corinthians, manter a liderança e aí abrir uma vantagem contra o São Paulo no Newton no primeiro jogo para segurar os caras no Morumbi. É isso aí, pessoal. Mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre fair play financeiro, as mentiras que o Maurinho ou que os outros caras não te contam, porque pelo fair play financeiro o Botafogo estaria, sim, respeitando a regra de não gastar mais do que arrecadou. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os vídeos, shorts, lives que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!